Olá, queridos. Essa semana nós vamos voltar a estudar um pouquinho sobre os fundamentos da fé, um livro maravilhoso de John MacArthur. Então, essa semana nós vamos repassar os programas há 2 meses atrás para relembrar um pouquinho do assunto que nós estávamos conversando. E semana que vem nós vamos entrar novamente, continuando a estudar esse livro, falando sobre a salvação. Então, fiquem com o programa que já passou sobre Cristo Jesus, a sua obra, a obra de Cristo Jesus. E semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação. Que Deus te abençoe. Olá, queridos, estamos de volta aqui para mais um programa, Palavra da Cruz, e nós estamos falando sobre Cristo, sobre a sua obra, sobre a solução dos problemas a qual Cristo, através de sua obra, nos deu. E hoje nós vamos falar sobre o motivo da obra de Cristo. Você já se perguntou por que Deus salvou os homens? Por que Deus entregou o seu único filho para morrer numa cruz, para sofrer em nosso lugar? Por que Deus fez tudo isso? Então, ali em João 3,16 nos responde um pouquinho sobre isso. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual foi o motivo a qual Deus entregou o seu único Filho para morrer na cruz por nós? O seu amor. O amor maravilhoso de Deus, que entregou o seu único Filho, que cedeu o seu único Filho para morrer numa cruz por nós. Você, pai e mãe que está nos assistindo, você teria coragem de entregar o seu único filho, o seu filho, para aqueles a qual não merecem nenhum tipo de sacrifício, para um condenado à morte, preso? Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer no lugar daquela pessoa? O nosso Deus, ele fez isso por amor a nós, por amor a todo aquele que ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele entregou o seu único filho para morrer numa cruz por nós, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Queridos, isso é maravilhoso. E João 3,16 é um versículo extremamente conhecido por todos nós e tem uma mensagem tão profunda, uma mensagem tão maravilhosa, que nos mostra realmente o quão grande é o amor de Deus. E este amor não justifica a nossa vida de pecado. Se um dia nós entregamos o nosso coração a Deus, não justifica o seu amor, o grande amor de Deus por nós continuarmos a viver no pecado. Então, quando nós de fato entregamos a nossa vida, há uma transformação no nosso coração, o Espírito Santo vem habitar, e nós vamos falar mais para frente sobre a obra do Espírito Santo em nós, mas nós vemos ali que o Espírito Santo, ele age em nossas vidas e ele nos dá repudia ao pecado. Nós não conseguimos olhar para o pecado da mesma forma que nós olhávamos antes de conhecermos a Cristo Jesus. Então, o amor de Deus, o amor maravilhoso de Deus não nos isenta de responder a Ele sobre nossos pecados. Nós responderemos, nosso Deus, Ele é justo, mas Ele tanto amou que Ele nos deu este presente maravilhoso, que foi o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Antes, nós merecíamos estar ali, morrendo na cruz. Nós é que merecemos estar na cadeira de choque ali para morrer eternamente por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos. Mas Deus, de uma forma maravilhosa, entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Romanos 5,8 também nos diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. E como Ele faz isso? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Queridos, isso é maravilhoso. Quando ainda éramos escravos do pecado, inimigos de Deus, Deus entregou o seu Filho e nessa entrega Ele demonstra o seu amor por nós. Esse amor maravilhoso, esse amor grandioso que nos deu esse maravilhoso presente que é a vida eterna. O atributo que Deus demonstra em relação a essa salvação dos homens, qual é o atributo que Deus demonstra em sua salvação aos homens? Nós podemos ver ali em 1 Pedro 1,3,
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Qual é o atributo que Deus nos demonstra aí? A sua benevolência, o seu amor, a sua majestade. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, mais um atributo aí, Ele nos regenerou para uma esperança viva, outro atributo, a esperança dada por Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E a resolução e constituição e continuação da obra de Cristo. Qual é a resolução e a continuação da obra de Cristo? A morte de Cristo no Calvário encerrou sua obra redentora em favor dos homens. João 19,30 nos fala: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Então, a obra de Cristo, a obra redentora, a obra salvadora acaba ali, que Cristo cumpriu o seu papel na morte. Mas a história da salvação não termina aí. A sepultura não podia deter Cristo. Ele vive e continua sua obra que iniciou em nós. Cristo foi declarado Filho de Deus. Queridos, nosso Cristo, Ele é maravilhoso. Ele entregou o seu coração, Ele entregou a sua vida por nós. Quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos dEle. E Ele provou ali a morte eterna na cruz, foi separado de Deus. E aqui Ele está, e Ele disse, está consumado, está finalizado. Com isso, curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. E a sua obra continua em nós, não para a salvação, mas sim para a santificação. Cristo, Ele foi declarado Filho de Deus. A partir disso, Romanos 1,4, nós vemos: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi aí na ressurreição que ali Ele mostrou claramente que era de fato o Filho de Deus, que era realmente, que é o Filho de Deus e que hoje está vivo. E depois de fazer a purificação dos pecados, Cristo Ele foi exaltado. Hebreus 1,3 nos diz isso. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Nós vemos ali em Romanos 1, Jesus Ele dá os seus últimos ensinamentos e Ele é elevado aos céus. Ele é levado aos céus, vivo ali do jeito que estava. E 2 anjos apareceram aos homens, aos discípulos que estavam ali e falaram: por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir, virá e buscará a sua igreja. Então, qual é o nosso papel em relação a tudo isso, queridos? É amar esse Deus maravilhoso que entregou o seu Filho. É amar a Cristo Jesus porque Ele entregou a sua própria vida. É amar o Espírito Santo que habita em nós, que o próprio Deus, que o próprio Cristo nos deu para a nossa salvação. Experimentamos a morte espiritual através do pecado de Adão. Em Adão nós experimentamos a morte eterna, o inferno. E o benefício recebemos através da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 21 e 22 nos diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Cristo Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo Jesus todos seremos vivificados. A nossa salvação está apenas em Cristo Jesus e em Cristo Jesus somente. A Bíblia se refere à ressurreição de Cristo como as primícias. Trata-se de uma expressão do Antigo Testamento que fala dos primeiros frutos da colheita. Estes frutos eram separados para o Senhor. Quando empregado no Novo Testamento, primícias implica uma nova colheita que se dará. Portanto, a ressurreição de Cristo mantém firme a promessa da ressurreição dos filhos de Deus, a promessa a qual nós iremos desfrutar. Quando nós morrermos, porque todos os homens morrerão um dia, nós ali
seremos ressuscitados por Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou primeiro. E todo aquele que nele crê também será ressuscitado para a glorificação. E aqueles que não reconheceram Ele como único e suficiente Salvador, serão também ressuscitados para a condenação, para pagarem os seus pecados no inferno e ali sofrerem eternamente. 1 Coríntios 15, 20 a 22 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Cristo Jesus. 1 Pedro 1,3 também fala: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Queridos, apenas em Cristo Jesus é que nós temos a vida eterna. Amanhã nós vamos dar continuidade olhando os privilégios que temos agora diante de Deus através de Cristo Jesus. E nós também veremos a sua despedida. Cristo nos fez, a promessa que Cristo nos fez em sua despedida e depois a aplicação e a conclusão de tudo. Então, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.